Dona Aparecida trocou o aconchego da sua casinha em Minas por o que parecia ser um lar de luxo ao lado do filho empresário. Mas por trás das cortinas da mansão, enfrentaria humilhações silenciosas e um isolamento cruel impostos pela nora. Foi ao lado de um pequeno cão abandonado que ela encontrou forças para suportar a dor do desprezo e da invisibilidade. Até que um gesto inesperado e uma carta comovente mudaram tudo, revelando a verdade e reacendendo o amor entre mãe e filho. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Dona Aparecida Ferreira tinha mãos calejadas pelo tempo. Aos 72 anos, carregava em cada ruga o peso de uma vida dedicada à família. Natural de Ouro Preto, Minas Gerais, conservava o sotaque característico e o jeito simples dos mineiros mesmo depois de 2 décadas morando em São Paulo. Viúva desde os 40 anos, quando Antônio, seu marido, partiu após um infarto fulminante, ela havia criado sozinha o único filho, Rodrigo, hoje um empresário bem-sucedido, no ramo da construção civil. A casa no bairro do Morumbi, onde agora morava com o filho e a nora, era imponente, com seus 3 andares e jardim meticulosamente cuidado. Uma realidade bem diferente da casinha simples em Ouro Preto, onde Rodrigo crescera. Dona Aparecida nunca se importou com luxos. Para ela, o verdadeiro valor estava na honestidade e no trabalho árduo, valores que tentou transmitir ao filho durante toda a sua criação. Gente direita não precisa de muito para ser feliz. Meu filho, costumava dizer enquanto preparava o almoço com o pouco que tinham, garantindo que Rodrigo nunca fosse para a escola de barriga vazia. Rodrigo cresceu ouvindo essas lições. Estudou com bolsa em escolas boas, sempre entre os primeiros da classe. A determinação o levou à Faculdade de Engenharia Civil na USP, onde se formou com honras. Começou trabalhando em construtoras pequenas, até fundar a própria empresa, a RFA Construtora, que se tornou uma das maiores do país. Enquanto construía arranha-céus, também erguia um muro invisível entre sua vida atual e suas origens humildes. Foi em um evento de gala para empresários que Rodrigo conheceu Camila Lombardi, uma mulher de beleza estonteante, cabelos negros e longos que caíam como seda pelas costas. Formada em relações públicas, trabalhava para uma multinacional e transitava com desenvoltura nos círculos sociais mais exclusivos da capital paulista. O encantamento foi instantâneo. Dona Aparecida ainda se lembrava do dia em que o filho a apresentou à futura nora. Camila apareceu na pequena casa, onde eles moravam na época, antes da mansão no Morumbi, vestindo um conjunto de saia e blazer que provavelmente custava mais que todos os móveis da sala juntos. Muito prazer, Dona Aparecida. Rodrigo fala muito da senhora. As palavras saíram doces como mel, mas os olhos de Camila percorreram o ambiente com um brilho que Dona Aparecida não soube interpretar na época. Era desdém disfarçado de curiosidade. O casamento aconteceu 6 meses depois. Uma cerimônia grandiosa no Jockey Club de São Paulo, com 600 convidados, a maioria desconhecidos para Dona Aparecida, que se sentiu deslocada em seu vestido simples, costurado por uma vizinha. Foi na festa que ela ouviu pela primeira vez alguém se referir a ela como a mãe caipira do Rodrigo, seguido de risadinhas. Fingiu não escutar e manteve a dignidade, o sorriso sincero no rosto enrugado. Nos primeiros meses após o casamento, tudo parecia perfeito. Camila se mostrava atenciosa, convidando Dona Aparecida para almoços, perguntando sobre receitas tradicionais mineiras, ouvindo com aparente interesse as histórias da sogra sobre Ouro Preto e os tempos difíceis. A mudança para a mansão no Morumbi aconteceu por insistência de Camila. Rodrigo, sua mãe não pode continuar naquele bairro perigoso. Vamos trazê-la para morar conosco. Temos espaço de sobra e ela merece conforto depois de tanto sacrifício por você. O argumento pareceu irrefutável a Rodrigo, que via na atitude da esposa uma demonstração de carinho e respeito por sua mãe. Dona Aparecida, no entanto, hesitou. Gostava de sua casinha no bairro de Santana, dos vizinhos que conhecia há anos, da liberdade de fazer as coisas do seu jeito no seu tempo, mas acabou cedendo ao apelo do filho, que prometia uma vida melhor ao seu lado. A adaptação não foi fácil,
O quarto designado a ela, embora espaçoso e bem decorado, parecia frio e impessoal. As empregadas a tratavam com uma deferência distante, que a fazia sentir-se mais hóspede do que moradora. O jardim tão perfeito era cuidado por jardineiros profissionais, e ela foi gentilmente desencorajada quando tentou plantar algumas ervas para chá. Mamãe, a decoração do jardim foi planejada por um paisagista renomado, explicou Rodrigo com delicadeza. Camila se preocupa muito com a harmonia visual da casa. Aos poucos, Rodrigo se tornou mais ausente. As viagens de negócios se multiplicaram, semanas inteiras longe de casa. A construtora expandia-se para outros estados, exigindo sua presença constante em canteiros de obras, reuniões com investidores, eventos empresariais. A comunicação com a mãe se resumia a ligações rápidas, quase sempre apressadas. Foi durante uma dessas ausências prolongadas que Dona Aparecida notou a mudança em Camila. O sorriso gentil desapareceu, substituído por ordens secas e olhares de irritação. Dona Aparecida, por favor, não use a sala principal quando temos visitas. Sua presença constrange meus convidados, disse Camila certa tarde, depois que alguns amigos da alta sociedade haviam partido. Aquelas palavras caíram como pedras sobre Dona Aparecida. Engoliu o choro e concordou com um movimento de cabeça. Naquela noite, sozinha em seu quarto, desabou em lágrimas silenciosas. Sentiu-se uma intrusa na casa do próprio filho. Pensou em ligar para ele, contar o ocorrido, mas temeu causar problemas no casamento. Rodrigo parece tão feliz com ela, ponderou consigo mesma, enxugando as lágrimas. O que Dona Aparecida não podia imaginar era que aquele episódio seria apenas o começo de uma série de humilhações. Aos poucos, sua vida na mansão do Morumbi se transformaria em um cativeiro disfarçado de lar, onde sua dignidade seria testada todos os dias sob o olhar impiedoso de Camila. Na semana seguinte, a nora providenciou uma reforma no quarto de Dona Aparecida, transferindo-a temporariamente para um pequeno cômodo nos fundos da casa, próximo à área de serviço. O temporário, porém, tornou-se permanente. Vai ser melhor para a senhora ficar mais perto da cozinha, já que gosta tanto de preparar aqueles seus quitutes, justificou Camila com um sorriso que não alcançava os olhos. Os dias na mansão do Morumbi se arrastavam para Dona Aparecida. A cada semana, uma nova restrição, uma nova regra imposta por Camila. O pequeno quarto nos fundos da casa, que antes ela considerava temporário, ganhou ares de permanência quando seus pertences foram dispostos de qualquer jeito nas gavetas e armários apertados. As fotos de Antônio, seu falecido marido, as lembranças de Ouro Preto, tudo foi confinado naquele espaço mínimo, como se suas memórias também precisassem ser diminuídas. Em uma tarde chuvosa de junho, quando Rodrigo completava 2 semanas viajando pelo Nordeste para inaugurar uma nova filial da construtora, Dona Aparecida preparava no fogão um angu com quiabo e costelinha, receita que o filho adorava desde criança. Era uma surpresa para quando ele voltasse, uma tentativa de recuperar um pouco da intimidade perdida entre mãe e filho. Camila entrou na cozinha, o ruído dos saltos caros ecoando no piso de mármore. Seu rosto se contorceu em uma expressão de repulsa ao sentir o aroma da comida mineira. Que cheiro é esse? Parece que estamos em uma pensão de beira de estrada. A voz saiu carregada de desprezo. Rodrigo me avisou que voltará com 2 investidores importantes para jantar. Cancelei a reserva no Fazano para recebê-los em casa, com um menu preparado pelo chefe que contratei. E a senhora está empestando a casa inteira com esse cheiro. Dona Aparecida sentiu o sangue fugir do rosto. Suas mãos trêmulas seguraram com mais força a colher de pau. Desculpe, minha filha, não sabia que Rodrigo voltava hoje. Ele não me avisou nada. E por que avisaria? A risada de Camila cortou como navalha. A senhora acha mesmo que ele se preocupa em manter sua mãezinha informada sobre a agenda dele? Por favor, Dona Aparecida, não seja ingênua. Rodrigo tem coisas muito mais importantes para pensar. Aquelas palavras atingiram Dona Aparecida como um tapa. Era verdade que o filho andava distante, que as ligações se tornaram raras e apressadas, mas ouvir aquilo da boca da nora fazia a realidade parecer ainda mais dolorosa. Jogue essa comida fora, imediatamente, e depois limpe tudo.
Não quero nem vestígio desse cheiro quando os convidados chegarem. Camila deu meia volta, mas parou na porta. Ah, e fique no seu quarto esta noite. Não quero que apareça durante o jantar. Quando a nora saiu, Dona Aparecida permaneceu imóvel por alguns segundos, a panela ainda borbulhando no fogão. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto enrugado, enquanto ela despejava na lixeira o angu com quiabo que preparara com tanto carinho. Cada colherada jogada fora parecia levar consigo um pedaço de sua dignidade. Naquela noite, confinada no quartinho dos fundos, Dona Aparecida ouviu as risadas e conversas que vinham da sala de jantar. A voz de Rodrigo, animada, discutindo negócios, brindando ao sucesso, soava tão distante quanto os tempos em que eles dividiam a mesa simples na casa de Santana, conversando sobre o dia a dia, compartilhando sonhos. 3 batidas suaves na porta interromperam seus pensamentos. Era Josefa, a cozinheira, trazendo um prato com um pouco da comida servida no jantar. A patroa não me viu separando isso para a senhora, sussurrou Josefa. Come logo e me devolve o prato antes que ela note. O gesto de solidariedade fez Dona Aparecida sorrir entre lágrimas. Agradeceu em voz baixa, consciente de que Josefa arriscava o emprego ao desobedecer Camila. A comida, embora refinada, não tinha sabor para ela. Cada garfada parecia pesar em seu estômago, como se estivesse engolindo não apenas alimento, mas também a humilhação. Na manhã seguinte, Rodrigo partiu, novamente sem se despedir da mãe. Um bilhete deixado com Josefa dizia apenas: "Volto na próxima semana, mamãe. Se cuida. Beijos." A letra apressada mostrava que o recado fora escrito às pressas, provavelmente entre uma ligação e outra, enquanto o motorista já o esperava para levá-lo ao aeroporto. Com Rodrigo longe, a tirania de Camila se intensificou. As tarefas domésticas, antes realizadas pelas empregadas, começaram a ser redirecionadas para a Dona Aparecida. Lavar roupas delicadas, limpar pratarias, organizar armários, trabalhos que exigiam esforço de alguém com a idade avançada. A senhora precisa se ocupar com algo, não acha? Ficar sem fazer nada só vai acelerar a velhice, justificava Camila com falsa preocupação quando alguma empregada questionava por que a idosa estava executando tarefas pesadas. Foi numa dessas manhãs de trabalho forçado que Dona Aparecida encontrou, encolhido sob um arbusto no jardim, um cachorrinho magro e assustado. O pelo cor de canela estava sujo e embaraçado. Uma das patas sangrava levemente. Sem pensar 2 vezes, a idosa o trouxe para dentro, escondido em seu avental. No quartinho dos fundos, limpou a ferida do animal com cuidado, deu-lhe água e um pouco de comida que havia guardado de seu próprio jantar. O cachorrinho, a princípio arisca, logo se aninhou em seu colo lambendo-lhe as mãos em agradecimento. "Vou te chamar de Faísca", murmurou, acariciando o pelo agora limpo, "porque você apareceu como uma luzinha na escuridão da minha vida aqui." Manter Faísca escondido não seria fácil. Camila detestava animais dentro de casa. Dizia que sujavam os tapetes persas e arranhavam os móveis importados. Mas para a Dona Aparecida, o risco valia a pena. Pela primeira vez desde que se mudara para a mansão do Morumbi, ela não se sentia completamente sozinha. 2 semanas se passaram e Faísca se tornara seu confidente silencioso. Dona Aparecida montou uma caminha improvisada debaixo de sua própria cama, com toalhas velhas que ninguém usava mais. Alimentava-o com restos que conseguia esconder durante as refeições e o levava para passear no jardim, nas raras ocasiões em que Camila saía por períodos mais longos. Foi durante um desses passeios furtivos que uma das empregadas, Marlene, descobriu o segredo. Dona Aparecida. A voz assustada da funcionária fez a idosa congelar. Faísca, que corria feliz pela grama, parou também, como se sentisse o perigo. "A senhora sabe que Dona Camila não permite animais dentro da propriedade." O rosto de Dona Aparecida empalideceu. Suas mãos começaram a tremer, não de medo por si mesma, mas pelo destino de Faísca. "Por favor, Marlene", suplicou, a voz embargada, "não conte a ela. Faísca é a única alegria que me resta nessa casa. Ele fica quietinho no meu quarto, não incomoda ninguém." Marlene hesitou. Conhecia bem o temperamento de Camila. Sabia como tratava a sogra quando Rodrigo não estava por perto. Suas próximas palavras surpreenderam Dona Aparecida.
Eu não vi nada, dona Aparecida. Só tome cuidado para não deixar pelos dele pela casa e esconda bem a comida que der para ele. O alívio que dona Aparecida sentiu foi breve. Naquela mesma noite, enquanto dava um banho improvisado em faísca na pequena pia de seu banheiro, a porta do quarto se abriu sem aviso. Camila estava parada na soleira, os olhos faiscando de raiva, as narinas dilatadas como se tentasse conter a fúria. Então é por isso que a despensa anda sumindo mais rápido que o normal, disse, a voz perigosamente controlada. A senhora está contrabandeando comida para esse vira-lata imundo. Dona Aparecida instintivamente abraçou Faísca contra o peito, como se pudesse protegê-lo com seu corpo frágil. O cachorrinho tremia sentindo a tensão no ar. Ele não faz mal a ninguém, Camila. Por favor. Amanhã mesmo esse cachorro vai embora. Vou ligar para a carrocinha. O coração de Dona Aparecida pareceu parar por um instante. A ameaça de perder Faísca era como perder o último fio que a mantinha sã naquela casa de horrores. Não faça isso, implorou, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Faísca é tudo o que tenho. Camila cruzou os braços, um sorriso cruel nos lábios perfeitamente pintados de vermelho. Tudo o que a senhora tem? E o seu precioso filho? Esqueci. Ele nunca está aqui para ver como você realmente vive, não é? Sua risada ecoou pelo pequeno cômodo. Posso abrir uma exceção. O cachorro fica, mas com uma condição. Dona Aparecida ergueu o olhar, uma fagulha de esperança atravessando seu desespero. Qualquer coisa, murmurou. A lavanderia está acumulada. Quero todas as roupas lavadas à mão. Isso mesmo, à mão. Temos máquina de lavar de última geração, mas para a senhora, o tanque. E quero tudo pronto até amanhã à noite. Dona Aparecida engoliu em seco. Era uma tarefa impossível para alguém de sua idade, com artrite nas mãos e dores constantes na coluna. Mas o pensamento de perder Faísca era insuportável. Está bem, concordou a voz quase inaudível. E mais uma coisa, acrescentou Camila, já na porta. Se o seu filho souber do cachorro ou desse nosso acordo, os dois vão para a rua. E não duvide que eu seja capaz disso. A porta se fechou com um baque, deixando Dona Aparecida abraçada à Faísca tremendo. O cachorrinho lambia seu rosto, como se tentasse consolar suas lágrimas silenciosas. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer completamente, Dona Aparecida já estava no tanque da área de serviço. Pilhas e mais pilhas de roupas a esperavam. Vestidos de festa, ternos caros, lençóis de algodão egípcio, toalhas importadas, suas mãos mergulharam na água gelada, sentindo imediatamente as pontadas de dor nas juntas inflamadas. A artrite tornava cada movimento uma agonia. O sabão em pó irritava a pele já sensível de seus dedos. Mas ela continuava, peça por peça, esfregando com força mesmo quando sentia que poderia desmaiar de dor. Josefa, a cozinheira, passava ocasionalmente pela área de serviço e lançava olhares preocupados à Dona Aparecida, mas não ousava intervir diretamente. Uma vez, trouxe discretamente um copo de chá quente e um pedaço de pão com manteiga, colocando-os silenciosamente ao lado do tanque. A senhora precisa comer algo, sussurrou verificando se Camila não estava por perto. Obrigada. Minha filha, respondeu Dona Aparecida, com um sorriso cansado. Você é um anjo. O dia avançava e as mãos da idosa ficavam cada vez mais vermelhas e inchadas. O sabão e a água fria haviam aberto pequenos cortes nos dedos já castigados pelo tempo. Cada nova peça de roupa que ela pegava parecia mais pesada que a anterior. Durante o almoço, Camila fez questão de aparecer na área de serviço, acompanhada por duas amigas que vieram para um chá da tarde. Estava deslumbrante em um vestido claro, os cabelos impecavelmente arrumados, joias discretas, mas visivelmente caras, adornando seu pescoço e pulsos. E esta é a mãe do Rodrigo, apresentou, como se Dona Aparecida fosse uma curiosidade exótica. Ela insiste em ajudar nas tarefas domésticas. Sabe como são essas pessoas do interior, não conseguem ficar paradas. As amigas riram com educação, olhando para a idosa com uma mistura de pena e desconforto. Que bonitinho da sua parte. Camila, deixar que ela se sinta útil, comentou uma delas, ajeitando a bolsa de grife no braço. Dona Aparecida manteve o olhar baixo, as mãos tremendo dentro da água do tanque. A humilhação queimava mais que a dor física. Era como se não fosse uma pessoa, mas um objeto curioso,
algo a ser mostrado e depois esquecido em um canto. Quando as visitas finalmente partiram, já era fim de tarde. Dona Aparecida ainda tinha uma montanha de roupas para lavar, e suas forças estavam no limite. O corpo todo doía, não apenas as mãos, mas também as costas, os braços, até mesmo as pernas. De tanto tempo em pé, Faísca apareceu silenciosamente na porta da área de serviço, como se sentisse o sofrimento de sua dona. Aproximou-se cautelosamente e deitou-se junto a seus pés, oferecendo companhia silenciosa. "Ah, meu pequenininho", murmurou Dona Aparecida, inclinando-se com dificuldade para acariciar a cabeça do animal. "É por você que estou aguentando tudo isso." A noite caiu e as luzes da área de serviço se acenderam automaticamente. Dona Aparecida continuava sua tarefa interminável. A pilha de roupas sujas havia diminuído, mas a de roupas para passar e dobrar crescia. Suas pernas fraquejavam, o estômago reclamava de fome, mas ela não ousava parar. Por volta das 9 da noite, Camila apareceu novamente, agora usando um conjunto de seda para dormir e um hobby combinando. Examinou criticamente as roupas já lavadas, passando os dedos pelo tecido ainda úmido estendido nos varais improvisados. "Está atrasada", comentou friamente. "E esta blusa de seda italiana está com uma mancha. Vai ter que lavar novamente." Dona Aparecida olhou para a peça mencionada. Seus olhos cansados não conseguiam identificar mancha alguma, mas não ousou questionar. "Me desculpe", murmurou pegando a blusa de volta. "Vou refazer. E não pense que vai dormir enquanto não terminar tudo", acrescentou Camila, virando-se para sair. "Amanhã quero minhas roupas impecáveis no armário antes do meio-dia." Quando ficou sozinha novamente, Dona Aparecida permitiu-se um momento de fraqueza, encostou-se no tanque e chorou silenciosamente. Não eram apenas lágrimas de dor física, mas de uma dor mais profunda, a dor de quem se sente abandonada, esquecida, tratada como algo menos que humano. Faísca se aproximou, choramingando baixinho, como se tentasse consolar sua dona. Ela se abaixou, ignorando as pontadas na coluna, e abraçou o cachorrinho. "Como eu queria que Rodrigo estivesse aqui", sussurrou. "Como eu queria que meu filho visse o que acontece nesta casa quando ele não está." Mas Rodrigo não estava ali. Estava a quilômetros de distância, provavelmente em alguma reunião importante, completamente alheio ao sofrimento de sua mãe. Ou talvez em algum jantar de negócios, brindando ao sucesso, enquanto as mãos que o haviam criado sangravam em um tanque de lavanderia. A noite avançava e Dona Aparecida continuava sua tarefa impossível. As horas se arrastavam, cada minuto parecendo uma eternidade de dor. Quando o relógio da cozinha marcou 2 da manhã, ela finalmente terminou a última peça. Suas pernas mal a sustentavam enquanto ela caminhava lentamente de volta para seu quarto, Faísca seguindo-a de perto. Ao chegar, não teve energia nem para trocar de roupa. Caiu na cama ainda molhada, os dedos inchados, as costas em agonia. Faísca pulou para a cama e se aninhou ao seu lado, oferecendo o calor de seu pequeno corpo como conforto. Dona Aparecida abraçou-o, agradecida por aquele consolo silencioso. "O que seria de mim sem você?", murmurou, beijando a cabeça do cachorrinho. "Você é meu único amigo nesse lugar." Nos dias que se seguiram, as exigências de Camila aumentaram. Cada vez que Rodrigo viajava, o que era frequente, ela inventava novas tarefas humilhantes para a sogra. Limpar todos os banheiros da mansão com escova de dentes, polir a prataria antiga peça por peça, organizar o imenso closet por cores e tecidos. E sempre havia a ameaça silenciosa sobre Faísca. Bastava um olhar de Camila em direção ao cachorrinho para que Dona Aparecida entendesse a mensagem. Desobedeça e ele desaparece. As empregadas da casa, testemunhas silenciosas daquele abuso, sentiam pena da idosa, mas temiam perder seus empregos caso interferissem. Algumas, como Josefa e Marlene, ajudavam discretamente, trazendo comida quando Camila proibia Dona Aparecida de sentar à mesa, ou fazendo algumas de suas tarefas quando a nora não estava em casa. Numa tarde particularmente difícil, depois de horas limpando os lustres de cristal da sala de estar, Dona Aparecida sentiu uma tontura forte. Suas pernas fraquejaram e ela caiu da escada não de uma altura perigosa,
mas o suficiente para machucar seu quadril já fragilizado pela idade. Marlene correu para ajudá-la a se levantar. Dona Aparecida, pelo amor de Deus! A senhora precisa de um médico! A idosa agarrou o braço da empregada, os olhos cheios de medo. Não, Marlene. Nada de médico. Se Camila souber que não terminei a limpeza dos lustres, vai cumprir a ameaça contra a Faísca. Mas isso é desumano. A senhora não pode continuar assim. Por que não conta tudo para o seu filho? Dona Aparecida baixou o olhar, a vergonha e o medo evidentes em seu rosto enrugado. Tenho medo que ele não acredite em mim. Camila é tão convincente, tão perfeita quando ele está por perto. E depois, não quero causar problemas no casamento dele. Rodrigo parece feliz, e isso é o que importa para mim. Marlene ajudou Dona Aparecida a se sentar no sofá da sala, preocupada com a palidez no rosto da idosa. Mesmo depois da queda, a primeira preocupação de Dona Aparecida foi terminar a limpeza dos lustres. Preciso terminar, Marlene. Ela volta em 2 horas, murmurou, tentando se levantar novamente, apesar da dor lancinante no quadril. A senhora vai ficar quietinha aí enquanto eu termino isso. E não aceito discussão. A voz de Marlene era firme, mas gentil. Já vi muita coisa nessa vida, Dona Aparecida, mas o jeito como a patroa trata a senhora, isso não está certo. Enquanto Marlene subia na escada para finalizar a limpeza dos lustres, Dona Aparecida tentava conter as lágrimas. Não eram apenas lágrimas de dor física, mas de uma ferida muito mais profunda. Sentir-se um peso, um estorvo na vida do próprio filho. As lembranças de tempos mais felizes em Ouro Preto invadiam sua mente. A casinha simples onde Rodrigo cresceu, as brincadeiras no quintal, as noites em que ficavam à luz de velas contando histórias quando faltava energia. Rodrigo sempre fora um menino carinhoso, atencioso. Como haviam chegado a esse ponto? Terminei, Dona Aparecida, anunciou Marlene descendo da escada. Agora vou levar a senhora para o quarto. Precisa descansar esse quadril. Não posso, minha filha. Ainda tenho que preparar o jantar. Camila quer um prato mineiro autêntico, para impressionar uns amigos que vêm do exterior. Ela disse que, pelo menos para isso, a velha matuta serve. A última frase saiu embargada pelo choro contido. Marlene ajudou Dona Aparecida a se levantar, apoiando-a enquanto caminhavam lentamente até a cozinha. A empregada notou como a idosa mancava, tentando disfarçar a dor a cada passo. A senhora devia estar em um hospital, não cozinhando para os amigos ricaços da Dona Camila, protestou Marlene. Hospital? E quem cuidaria do meu Faísca? Um sorriso triste surgiu nos lábios de Dona Aparecida. Ele é a única razão pela qual ainda não fugi dessa casa. Na cozinha, Josefa já havia separado os ingredientes para o frango com quiabo e angu que Camila exigira. Dona Aparecida insistiu em preparar tudo sozinha, apesar dos protestos das empregadas. Isso é uma coisa que ainda posso fazer com orgulho, explicou, lavando o quiabo com cuidado. Quando cozinho me lembro de quem sou de verdade, não dessa sombra que Camila tenta fazer de mim. Enquanto preparava a comida, Dona Aparecida cantarolava baixinho cantigas mineiras, como fazia nos tempos em que cozinhava para Rodrigo na infância. Por alguns momentos, a dor no quadril parecia diminuir, substituída pelas memórias doces do passado. Quando o jantar ficou pronto, Dona Aparecida foi confinada no quartinho dos fundos, como sempre acontecia quando havia visitas. Camila entrou rapidamente antes dos convidados chegarem, verificando as panelas. Pelo menos isso a senhora faz direito, comentou, provando o molho com a ponta de uma colher. Seus olhos percorreram a figura cansada de Dona Aparecida. Está mancando. O que houve? Caí da escada enquanto limpava os lustres, respondeu a idosa sem conseguir esconder completamente a dor no rosto. Camila deu de ombros. Tome um analgésico qualquer e fique no seu quarto esta noite. Não quero que os convidados a vejam nesse estado deplorável. A porta da cozinha mal havia se fechado quando Dona Aparecida sentiu as pernas fraquejarem novamente. Josefa a amparou antes que caísse, ajudando-a a sentar-se em uma cadeira. Vou buscar um remédio para a dor, Dona Aparecida, e depois vou ajudá-la a chegar ao quarto. No quartinho dos fundos, deitada na cama com Faísca aninhado ao seu lado, Dona Aparecida ouvia as risadas e conversas que vinham da sala de jantar. Conseguia distinguir a voz de Camila,
perfeitamente modulada, falando sobre a autenticidade da comida mineira, sobre como valorizava a cultura regional brasileira. Hipócrita, murmurou Dona Aparecida para o teto. Fala de valorizar a cultura, mas me trata como lixo. Faísca lambia suas mãos como se tentasse confortá-la. O cachorrinho, antes magro e assustado, agora tinha o pelo brilhante e olhos vivos, graças aos cuidados escondidos que Dona Aparecida lhe proporcionava. Ela sorriu, acariciando a cabecinha macia. Você é minha salvação, sabia? Se não fosse por você, acho que já teria desistido. O analgésico começava a fazer efeito, amenizando a dor no quadril, mas havia outras dores que nenhum remédio poderia curar. A dor do abandono, da solidão, da invisibilidade. Na semana seguinte, Rodrigo telefonou avisando que voltaria para um fim de semana em casa. A notícia deveria ter alegrado Dona Aparecida, mas, em vez disso, trouxe uma onda de ansiedade. E se ele perceber como as coisas realmente são? E se Camila cumprir a ameaça de me mandar embora junto com Faísca? Camila, por sua vez, iniciou uma operação de emergência. O quartinho dos fundos foi temporariamente decorado com flores frescas e novos lençóis. As empregadas receberam ordens estritas de tratar Dona Aparecida com todo respeito na frente de Rodrigo. E quanto a Faísca, o cachorrinho foi trancado em um depósito externo, com comida e água suficientes para passar o fim de semana. Se o cachorro latir ou se a senhora mencionar qualquer coisa sobre ele para Rodrigo, juro que na próxima vez ele vai parar em um canil bem longe daqui, ameaçou Camila na manhã da chegada de Rodrigo. Dona Aparecida assentiu silenciosamente, o coração apertado de preocupação por Faísca. Havia visitado o depósito pela manhã, assegurando-se de que ele estivesse confortável, prometendo em sussurros que logo estaria de volta. Quando o carro de Rodrigo estacionou na entrada da mansão, Camila transformou-se. O rosto duro deu lugar a um sorriso radiante. A voz áspera tornou-se melodiosa. Ela correu para abraçar o marido, como se fossem recém-casados. Meu amor, que saudade! Sua mãe está tão ansiosa para vê-lo. Dona Aparecida observava a cena da janela de seu quarto, temporariamente transferida para uma suíte de hóspedes no segundo andar. A transformação de Camila era impressionante, quase assustadora em sua perfeição. Quando Rodrigo finalmente entrou, trazido pela esposa, como se ela estivesse apresentando um presente especial, Dona Aparecida não conseguiu conter as lágrimas. Ali estava seu filho, tão bonito em seu terno bem cortado, o rosto cansado mas satisfeito de quem cumpriu bem suas obrigações profissionais. Mãe, ele a abraçou com carinho, mas sem a intensidade de antigamente. Era um abraço educado, quase protocolar. Como a senhora está? Camila tem cuidado bem da senhora? Dona Aparecida olhou brevemente para Camila, que sorria docemente, mas seus olhos transmitiam uma mensagem clara de ameaça. Sim, meu filho, respondeu finalmente, engolindo o nó na garganta. Camila é muito atenciosa. O fim de semana transcorreu como uma peça de teatro bem ensaiada. Camila, a perfeita anfitriã, servia chás e bolos na varanda, perguntava com aparente interesse sobre as histórias de Ouro Preto, incentivava Rodrigo a passar tempo com a mãe. Dona Aparecida, por sua vez, tentava esconder a dor no quadril ainda não curado, sorrindo e conversando como se tudo estivesse bem. As empregadas, instruídas a manter a farsa, serviam Dona Aparecida com uma deferência que nunca existia quando Rodrigo estava fora. Josefa chegou a piscar, discretamente para a idosa uma vez, como que pedindo desculpas pela encenação. No domingo à tarde, Rodrigo anunciou que precisaria partir novamente na manhã seguinte. Um novo projeto exigia sua presença em Brasília por pelo menos 2 semanas. Mas voltarei para o seu aniversário, mamãe. Prometo. Dona Aparecida assentiu, tentando esconder a decepção. Seu aniversário de 73 anos seria dali a 3 semanas. Uma data que antigamente era comemorada com simplicidade, mas muito carinho, agora provavelmente se transformaria em mais uma encenação orquestrada por Camila. Na manhã da partida de Rodrigo, enquanto ele terminava de arrumar a mala, Dona Aparecida observava da janela o jardim bem cuidado. Seus olhos foram atraídos para o depósito onde Faísca estava confinado. O coração apertou de preocupação, imaginando como o cachorrinho estaria se sentindo, sozinho por tanto tempo. Senhora,
A voz de Josefa a tirou de seus pensamentos. A cozinheira entrou no quarto, trazendo uma xícara de café. Fiz aquele café forte que a senhora gosta, disse em voz baixa. Hansi foi dar uma olhadinha no Faísca. Ele está bem, um pouco ansioso, mas bem. Lágrimas de gratidão brotaram nos olhos de Dona Aparecida. Obrigada, minha filha. Você é um anjo. Josefa se aproximou mais, verificando se ninguém estava por perto. Dona Aparecida, não é da minha conta, mas a senhora devia contar a verdade para o seu filho. O jeito como Dona Camila trata a senhora quando ele não está, isso não é certo. Dona Aparecida suspirou, segurando a xícara de café entre as mãos enrugadas. Não posso, Josefa. Se Rodrigo descobrir, Camila vai cumprir a ameaça. E mesmo que ele acredite em mim, isso vai criar um conflito terrível no casamento dele. Eu não quero ser a causa da infelicidade do meu filho. Josefa balançou a cabeça, inconformada. Mas a senhora é que não pode continuar vivendo assim. O quadril ainda está doendo, não está? E a artrite nas mãos piorou com aquela loucura de lavar tanta roupa à mão. Dona Aparecida deu um sorriso triste. Deus dará um jeito, minha filha. Sempre dá. Quando Rodrigo partiu, a mansão voltou à sua rotina sombria. Camila, livre da necessidade de fingir, retomou seu comportamento tirânico. A primeira coisa que fez foi mandar Dona Aparecida de volta para o quartinho dos fundos. Aproveite bem o luxo da suíte, porque daqui a 5 minutos quero a senhora e seus trapos de volta ao seu lugar, ordenou, enquanto verificava as unhas perfeitamente manicuradas. Dona Aparecida obedeceu silenciosamente, recolhendo os poucos pertences que havia trazido para o quarto temporário. Marlene apareceu discretamente para ajudá-la, oferecendo apoio enquanto ela descia as escadas com dificuldade por causa do quadril ainda dolorido. A bruxa mal esperou o carro do patrão virar a esquina para mostrar as garras de novo, murmurou Marlene indignada. De volta ao quartinho dos fundos, a primeira preocupação de Dona Aparecida foi Faísca. Assim que teve oportunidade, correu até o depósito e libertou o cachorrinho, que pulou em seus braços, lambendo seu rosto com entusiasmo, como se tivessem ficado separados por meses, e não apenas alguns dias. Meu pequenininho, sussurrou, abraçando-o contra o peito. Me perdoa por ter te deixado sozinho. Faísca respondeu com um latido baixo, abanando o rabo freneticamente. Seus olhinhos brilhantes pareciam dizer que entendia, que não guardava ressentimentos. Nas semanas que se seguiram, a saúde de Dona Aparecida começou a deteriorar visivelmente. A dor no quadril não melhorava, obrigando-a a mancar constantemente. As mãos, deformadas pela artrite, tremiam ao segurar objetos. Noites insones, cheias de ansiedade e dor, deixavam olheiras profundas em seu rosto já marcado pelo tempo. Mas o pior era a apatia que começava a se instalar. Dona Aparecida, sempre tão vivaz apesar das dificuldades, agora passava horas sentada na beirada da cama, olhando para o nada, como se sua alma estivesse lentamente se desprendendo do corpo. Josefa e Marlene se revezavam para ajudá-la nas tarefas impostas por Camila, tentando aliviar o fardo físico. Mas o fardo emocional, o peso da humilhação diária, da invisibilidade, do abandono, era algo que ninguém poderia carregar por ela. O aniversário de 73 anos de Dona Aparecida chegou em um dia de chuva forte. Desde cedo, ela olhava ansiosamente para o portão da mansão, esperando a chegada de Rodrigo, que havia prometido estar presente. O dia avançou. O céu escureceu ainda mais com a tempestade e nenhum sinal dele. No final da tarde, o telefone tocou. Era Rodrigo. Mamãe, me desculpe. Sua voz soava genuinamente arrependida. Não vou conseguir chegar hoje. Os aeroportos estão fechados por causa da tempestade e tenho uma reunião crucial amanhã cedo em Manaus. Dona Aparecida tentou esconder a decepção. Não se preocupe, meu filho. Entendo que seu trabalho é importante. Comprei um presente para a senhora. Deve chegar aí hoje ainda, e prometo compensar quando voltar. Depois que desligou, Dona Aparecida não conseguiu conter as lágrimas. Não era pelo presente não entregue, ou pela comemoração cancelada. Era por perceber que havia se tornado um compromisso na agenda do filho, algo que podia ser remarcado, adiado, esquecido. Ao cair da noite, uma caixa chegou, entregue por um motoboy encharcado pela chuva. Era o presente de Rodrigo, um conjunto de xales de cachemire, caros e elegantes,
mas completamente impessoais, como se tivessem sido escolhidos às pressas por uma secretária. Camila apareceu na porta do quartinho, observando Dona Aparecida abrir o presente. Charles? Seu tom era de deboche. Ele realmente acha que a senhora tem onde usar isso? Ou talvez esteja sugerindo que a senhora sinta frio demais. Deveria aumentar o aquecedor do seu quarto? Dona Aparecida não respondeu. Guardou os chales cuidadosamente na gaveta, ao lado de outros presentes similares que acumulara nos últimos anos. Presentes que pareciam mais destinados a aplacar a consciência do filho do que realmente agradar a mãe. Naquela noite, sozinha em seu quarto com apenas Faísca como companhia, Dona Aparecida tomou uma decisão difícil. Pegou uma folha de papel e uma caneta e começou a escrever uma carta para Rodrigo, detalhando tudo o que vinha sofrendo nas mãos de Camila. A humilhação, o trabalho forçado, as dores ignoradas, as ameaças constantes. Escreveu durante horas, as lágrimas às vezes embaçando sua visão, obrigando-a a parar e enxugar os olhos. Quando terminou, dobrou a carta e a guardou dentro de um livro de orações que mantinha ao lado da cama. Não tinha certeza se teria coragem de entregar a carta ao filho, mas escrevê-la havia sido catártico, como se parte do peso que carregava tivesse sido transferido para aquelas páginas. O que você acha, Faísca? Devo mostrar isso ao Rodrigo quando ele voltar? O cachorrinho inclinou a cabeça, como se estivesse realmente considerando a pergunta. Depois lambeu a mão de sua dona, como sempre fazia quando a sentia triste. Uma semana depois, a situação chegou ao limite. Camila, irritada porque um de seus vestidos caros havia desbotado na lavagem, decidiu punir Dona Aparecida da maneira mais cruel, proibindo-a de alimentar Faísca. Já que a senhora não consegue nem mesmo cuidar das minhas roupas direito, não merece ter a responsabilidade de cuidar desse vira-lata, declarou, arrancando a tigela de comida do cachorro e jogando o conteúdo no lixo. Dona Aparecida, desesperada, caiu de joelhos, ignorando a dor lancinante no quadril machucado, implorando: por favor, Camila, não faça isso. Faísca não tem culpa de nada. Camila a olhou com desprezo. Levante-se. Esse melodrama não vai funcionar comigo. 2 semanas sem comida para o cachorro. E se a senhora tentar dar comida escondida, ele vai embora de vez. Depois que Camila saiu, Dona Aparecida ficou ali, caída no chão da cozinha, soluçando. Faísca se aproximou, lambendo suas lágrimas como se estivesse tentando dizer que ficaria bem, que aguentaria. Josefa e Marlene, que testemunharam a cena, trocaram olhares de indignação. Sem dizer nada, Josefa pegou um pouco de carne que estava preparando para o jantar e escondeu em um guardanapo. Vou dar um jeito de levar isso para o quarto da senhora mais tarde, sussurrou para Dona Aparecida, ajudando-a a se levantar. A Dona Camila não vai ficar vigiando o tempo todo. Nos dias seguintes, as empregadas se revezavam em uma operação secreta para alimentar Faísca. Um pouco de comida escondida aqui, alguns petiscos improvisados ali, mas tinham que ser extremamente cautelosas, pois Camila, desconfiada, fazia visitas surpresa ao quarto de Dona Aparecida, verificando se suas ordens estavam sendo cumpridas. Uma noite, quando a operação clandestina já durava 1 semana, algo inesperado aconteceu. Rodrigo telefonou avisando que voltaria no dia seguinte, um dia antes do previsto. Tenho uma surpresa para você e para a mamãe, disse a Camila, que imediatamente entrou em modo de pânico. Como da última vez, iniciou-se uma operação de limpeza e maquiagem da realidade. O quarto de Dona Aparecida foi temporariamente melhorado. As empregadas receberam instruções estritas sobre o que dizer e como agir. Mas desta vez havia um problema adicional. Faísca. O cachorrinho, embora alimentado secretamente, havia emagrecido visivelmente no último mês. Suas costelas começavam a aparecer sob o pelo e seus olhos, antes tão vivos, agora pareciam opacos de tristeza. O cachorro vai para o canil. Agora, determinou Camila, convocando o jardineiro para levar Faísca. Dona Aparecida se desesperou. Não, por favor. Ele vai ficar bem no depósito, como da última vez. Camila riu, uma risada fria que ecoou pela cozinha vazia. O depósito está sendo usado para guardar as decorações da festa beneficente que vou organizar. O cachorro vai para o canil e ponto final.
O desespero tomou conta de Dona Aparecida. Ver Faísca sendo levado para longe foi como se arrancassem o último fio de esperança que ainda a mantinha de pé. Caiu em prantos assim que o jardineiro, visivelmente constrangido, mas temeroso de perder o emprego, saiu levando o cachorrinho que latia e se debatia, como se entendesse que estava sendo separado de sua dona. Para de choramingar. It ordenou Camila impaciente. Rodrigo chega em 4 horas e não quero que ele veja a senhora com essa cara inchada de choro. Vá se arrumar. Marlene vai ajudá-la. Enquanto Marlene a ajudava a tomar banho e vestir uma roupa mais apresentável que seus habituais vestidos gastos, Dona Aparecida permanecia em silêncio, como se uma parte de sua alma tivesse partido junto com Faísca. Dona Aparecida, sussurrou Marlene, enquanto secava os cabelos brancos da idosa. A senhora tem que reagir, tem que contar tudo para o seu filho. Isso não pode continuar. Algo no olhar apagado de Dona Aparecida havia mudado. Não era mais apenas tristeza ou resignação. Era uma determinação silenciosa, como brasa sob as cinzas. Você tem razão, Marlene, respondeu a voz baixa, mas firme. Isso acaba hoje. Rodrigo chegou ao entardecer. Camila o recebeu com o costumeiro show de afeto exagerado. Beijos e abraços, como se fossem recém-casados. Dona Aparecida, já instalada na suíte de hóspedes, aguardava a visita do filho com o coração aos pulos. Mãe, exclamou Rodrigo ao entrar no quarto, os braços abertos para um abraço. Como a senhora está? Dona Aparecida retribuiu o abraço com toda a força que conseguiu reunir. Sentir o filho tão perto depois de tanto tempo longe era como um bálsamo para seu coração ferido. Estou bem, meu filho, respondeu, tentando sorrir. E você, como vão os negócios? Rodrigo se lançou em uma longa explicação sobre os novos projetos da construtora, as filiais que estavam abrindo no Nordeste, os contratos milionários que havia fechado recentemente. Falava com entusiasmo, os olhos brilhando, completamente alheio ao sofrimento silencioso da mãe. Camila permanecia ao lado de Rodrigo, sorrindo docemente, ocasionalmente fazendo comentários elogiosos sobre a suposta ajuda que Dona Aparecida dava nas tarefas domésticas, porque gostava de se manter ativa. Quando Rodrigo finalmente se calou, Dona Aparecida respirou fundo, reunindo coragem. Meu filho, eu precisava te contar uma coisa. Mas antes que pudesse continuar, Camila a interrompeu com uma animação exagerada. Amor, quase esqueci. Você não ia mostrar a surpresa? Rodrigo deu um tapa na testa, como se realmente tivesse esquecido algo importante. É verdade. Mãe, a senhora vai adorar isso. Ele saiu rapidamente do quarto, deixando Dona Aparecida frustrada com a oportunidade perdida. Camila se aproximou. O sorriso doce instantaneamente substituído por uma expressão ameaçadora. Nem pense em estragar este momento, sibilou, inclinando-se para que apenas a sogra ouvisse. Se disser uma palavra sobre suas queixas ridículas, juro que o cachorro vai sumir para sempre. Antes que Dona Aparecida pudesse responder, Rodrigo voltou trazendo consigo um envelope grande. Mamãe, anunciou sorrindo de orelha a orelha, compramos uma casa para a senhora. Em Ouro Preto, perto da Igreja do Pilar, exatamente como a senhora sempre descrevia a casa dos seus pais. Dona Aparecida olhou para o envelope, depois para o rosto radiante do filho, confusa. Uma casa? Em Ouro Preto? Hein? Exclamou Rodrigo, abrindo o envelope e espalhando fotos sobre a cama. Olha só, é uma casinha colonial autêntica, toda restaurada. Tem um quintal com jabuticabeiras, exatamente como a senhora sempre conta que tinha na sua infância. Enquanto o filho mostrava entusiasmado as fotos da casa, Dona Aparecida lançou um olhar rápido para Camila, cujo sorriso de satisfação dizia tudo. Não era um presente. Era um exílio. Uma maneira elegante de se livrar da sogra indesejada. É, linda, conseguiu dizer Dona Aparecida, engolindo o nó na garganta. Contratamos uma enfermeira para morar com a senhora, continuou Rodrigo, sem perceber o desconforto da mãe. Uma moça muito competente, recomendada pelo Dr. Paulo. Ela vai cuidar da senhora, ajudar com os remédios, essas coisas. Vai ser perfeito. Dona Aparecida, acrescentou Camila, a voz doce como mel envenenado. A senhora sempre disse que sentia falta de Minas, das suas raízes.
Agora vai poder voltar para casa. Casa. A palavra ecoou na mente de Dona Aparecida como um sino distante. Ouro Preto havia sido sua casa, sim, há muitas décadas. Mas agora, sua casa era onde Rodrigo estava, onde pudesse estar perto do filho que criara sozinha, com tanto sacrifício. E Faísca? O que seria de Faísca? Como se lesse seus pensamentos, Camila acrescentou: Não se preocupe com aquele cachorrinho. Ele vai ficar bem aqui conosco. Dona Aparecida sentiu como se o chão desabasse sob seus pés. Então era isso. Estavam se livrando dela. E ainda por cima ficariam com Faísca. Provavelmente como uma garantia de que ela não contaria ao filho sobre os abusos sofridos. Quando seria essa mudança? E perguntou a voz quase sumida. Em 2 semanas, respondeu Rodrigo ainda animado. A casa já está toda mobiliada. Só faltam alguns detalhes. Vou pessoalmente levar a senhora até lá fazer a mudança. Tirei 1 semana de folga só para isso. 2 semanas. 14 dias para decidir o que fazer. 14 dias para reunir coragem e contar a verdade ao filho. Ou aceitar o exílio silencioso, deixando para trás não apenas Faísca, mas também a esperança de que Rodrigo um dia enxergasse a verdadeira face de Camila. Naquela noite, depois que Rodrigo e Camila se retiraram para o quarto principal, Dona Aparecida permaneceu acordada, sentada na beirada da cama, olhando pela janela as luzes de São Paulo. Sentia-se dividida entre o desejo de contar toda a verdade ao filho e o medo de que Camila, em retaliação, fizesse algo terrível com Faísca. Um leve toque na porta interrompeu seus pensamentos. Era Josefa, trazendo uma xícara de chá de camomila. Achei que a senhora precisaria disso para dormir, sussurrou a cozinheira, entrando cautelosamente no quarto. Soube da novidade. Uma casa em Ouro Preto. Dona Aparecida assentiu, pegando a xícara com mãos trêmulas. É uma maneira elegante de se livrar de mim, murmurou. Josefa sentou-se ao lado dela na cama, algo que nunca havia feito antes, quebrando a barreira invisível entre patroa e empregada. Dona Aparecida, me perdoe a intromissão, mas a senhora tem que contar tudo para o patrão. Tudo mesmo. Sobre como a dona Camila trata a senhora, sobre as ameaças, sobre ter escondido o Faísca no canil. Dona Aparecida tomou um gole do chá, sentindo o calor da bebida descer por sua garganta, trazendo um pouco de conforto. Você acha que ele acreditaria em mim? Contra ela? Josefa suspirou. Não sei, Dona Aparecida. Mas sei que se a senhora não tentar, vai se arrepender pelo resto da vida. As palavras de Josefa ecoaram na mente de Dona Aparecida muito depois que a cozinheira se retirou. Será que deveria arriscar? Será que o amor de Rodrigo por ela seria forte o suficiente para vencer a influência de Camila? Os dias que se seguiram foram de uma tensão quase palpável na mansão do Morumbi. Camila, temendo que Dona Aparecida revelasse tudo ao filho, mantinha-se constantemente ao lado de Rodrigo, raramente deixando os dois sozinhos. As empregadas, especialmente Josefa e Marlene, tentavam criar oportunidades para que Dona Aparecida conversasse a sós com o filho, mas Camila, astuta como uma raposa, sempre encontrava uma maneira de impedir. Uma tarde, quando Rodrigo estava em seu escritório na mansão, trabalhando em alguns projetos mesmo durante suas férias, Dona Aparecida finalmente viu uma oportunidade. Camila havia saído para resolver detalhes da festa beneficente que organizava, levando consigo a maioria das empregadas para ajudar com os preparativos. Com o coração aos pulos, Dona Aparecida caminhou até o escritório do filho, mancando levemente por causa do quadril ainda dolorido. A porta estava entreaberta, e ela podia ver Rodrigo debruçado sobre a mesa, concentrado em plantas e documentos. Bateu levemente na porta. Filho, posso entrar um minutinho? Rodrigo ergueu os olhos, parecendo um pouco aborrecido pela interrupção, mas logo suavizou a expressão ao ver a mãe. Claro. Mamãe, entra. Dona Aparecida sentou-se na cadeira em frente à mesa, as mãos apertadas uma na outra para disfarçar o tremor. Por onde começar? Como dizer ao filho que sua adorada esposa era, na verdade, uma tirana que a tratava como escrava quando ele não estava por perto? Aconteceu alguma coisa, mãe? A senhora parece preocupada. Dona Aparecida respirou fundo, tentando controlar o tremor em sua voz. Filho, precisamos conversar sobre algo muito sério.
Rodrigo franziu o senho, preocupado com o tom da mãe. O que houve? A senhora não está gostando da ideia de voltar para Ouro Preto? Podemos procurar outra casa, se preferir. Não é sobre a casa, filho. É sobre como as coisas realmente são aqui quando você não está. Rodrigo ajeitou-se na cadeira, agora completamente atento. Como assim, mamãe? Dona Aparecida estava prestes a começar seu relato, quando o telefone na mesa de Rodrigo tocou estridentemente. Ele olhou para o aparelho, hesitante, depois para a mãe. Só um minutinho, mãe. É a ligação que estou esperando de um cliente importante. Enquanto Rodrigo atendia o telefonema, Dona Aparecida sentiu o coração afundar. Era sempre assim, sempre algo mais importante, algo que não podia esperar. E ela, paciente como sempre, esperando sua vez, uma vez que nunca parecia chegar. A conversa ao telefone se estendeu por quase 20 minutos. Rodrigo falava animadamente sobre projetos, prazos, valores. De vez em quando olhava para a mãe com um sorriso de desculpas, mas continuava a conversa. Quando finalmente desligou, parecia satisfeito. Desculpe a demora, mamãe, mas era um contrato de quase 10 milhões. Não podia deixar passar. Dona Aparecida assentiu, compreensiva como sempre. Mas algo dentro dela havia mudado durante aquela espera. Enquanto via o filho tão absorto em seus negócios, tão distante de suas raízes, ela compreendeu que o problema não era apenas Camila. Era Rodrigo também, com suas escolhas, suas prioridades. Então, o que a senhora queria me contar? Dona Aparecida hesitou. Será que valeria a pena? Será que Rodrigo acreditaria nela contra Camila, quando mal tinha tempo para ouvir a própria mãe por 20 minutos, sem uma interrupção? É sobre Faísca, disse finalmente, optando por uma abordagem mais cautelosa. Faísca? Quem é Faísca? A pergunta inocente de Rodrigo foi como uma facada no coração de Dona Aparecida. Ele nem sequer sabia sobre o cachorrinho que havia se tornado seu único consolo naquela casa de horrores. É um cachorrinho que encontrei no jardim há alguns meses. Estava ferido, abandonado. Cuidei dele às escondidas porque Camila não gosta de animais dentro de casa. Rodrigo pareceu confuso. Um cachorro? Aqui em casa? E onde ele está agora? Camila o mandou para um canil ontem, antes de você chegar. Respondeu Dona Aparecida, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Ele é muito importante para mim, filho. Meu único amigo aqui. A expressão de Rodrigo se suavizou. Ah, mamãe, a senhora devia ter me contado antes. Podemos buscar o cachorro, não tem problema. Ele pode ir com a senhora para Ouro Preto. Dona Aparecida engoliu em seco. Era agora ou nunca. Rodrigo, não é só sobre o cachorro, é sobre como Camila me trata quando você não está aqui. E então, com a coragem que só uma mãe pode ter quando se trata de proteger aquilo que ama, Dona Aparecida começou a contar tudo. Os trabalhos forçados, as humilhações diárias, o confinamento no quartinho dos fundos, a comida negada, as ameaças constantes. Falou sobre a queda da escada enquanto limpava os lustres, sobre como Camila a proibira de se sentar à mesa durante as refeições, sobre como era tratada como uma empregada e não como a mãe do dono da casa. À medida que falava, as lágrimas escorriam livremente por seu rosto enrugado. Não eram lágrimas de autopiedade, mas de alívio por finalmente liberar o peso daquele segredo. Rodrigo a ouvia em silêncio, a expressão cada vez mais sombria. Quando Dona Aparecida terminou seu relato, ele permaneceu calado por alguns instantes, processando tudo o que acabara de ouvir. Por que a senhora nunca me contou isso antes? Perguntou finalmente a voz embargada. Porque Camila ameaçava fazer mal a Faísca se eu contasse. E porque eu tinha medo que você não acreditasse em mim. A dor no rosto de Rodrigo era evidente. Não era apenas a dor de descobrir a verdadeira natureza da esposa, mas a dor mais profunda de perceber quanto sua mãe havia sofrido enquanto ele vivia alheio, absorto em seu próprio mundo de negócios e sucesso. Eu não sei o que dizer, mamãe. Nunca imaginei que algo assim pudesse estar acontecendo. Camila sempre pareceu tão... Ele não conseguiu completar a frase, a imagem da esposa perfeita se despedaçando diante de seus olhos. Ela é muito boa em esconder sua verdadeira natureza, filho. Quando você está por perto, é toda sorrisos e gentilezas. Quando você sai, é como se uma máscara caísse. Nesse momento, como se conjurada pelas palavras de Dona Aparecida, a porta do escritório se abriu e Camila entrou.
radiante em um elegante conjunto de seda. Amor. Voltei mais cedo porque... Ela parou ao ver Dona Aparecida sentada ali, e algo em seu olhar mudou instantaneamente. Ah, desculpe. Não sabia que estavam conversando. O olhar que Rodrigo lançou para a esposa era diferente de qualquer outro que Dona Aparecida já vira nos olhos do filho. Não era raiva nem decepção. Era uma clareza súbita, como se finalmente estivesse vendo algo que sempre estivera diante de seus olhos. Camila, disse ele, a voz controlada. Preciso que você me explique algumas coisas. Camila olhou de Rodrigo para Dona Aparecida e seu rosto se transformou numa máscara de indignação. O que ela andou te contando? Aposto que são mentiras. Sua mãe nunca aceitou nosso casamento. Você sabe disso. Sempre tentou me afastar de você. Rodrigo se levantou caminhando lentamente até Camila. É verdade que você mandou minha mãe lavar roupas à mão, mesmo com a máquina de lavar aqui em casa? É verdade que a fez limpar lustres, mesmo com os problemas no quadril? Camila deu um passo para trás como se tivesse levado um tapa. Não acredito que você está dando ouvidos a essas histórias absurdas. Sua mãe sempre foi dramática, sempre querendo sua atenção. Responda à pergunta, Camila, insistiu Rodrigo, a voz mais firme. O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Camila, percebendo que sua negação não estava funcionando, mudou de tática. Ela adora se fazer de vítima, Rodrigo. Sempre reclamando, sempre exigindo atenção. Você não imagina o que é aguentá-la todos os dias enquanto você viaja. Rodrigo balançou a cabeça, incrédulo com a frieza da esposa. Estamos falando da minha mãe, Camila. A mulher que sacrificou tudo para me criar. A mulher a quem devemos respeito e gratidão. Gratidão? Camila riu. Uma risada seca, sem humor. Por quê? Por ter te criado numa casinha miserável em Ouro Preto? Por ter te feito crescer como um menino pobre, sem luxos? Foi graças a mim que você chegou onde está hoje, Rodrigo. Foi graças às minhas conexões, à minha influência. Aquelas palavras atingiram Rodrigo como um soco no estômago. Não pela acusação em si, mas pela revelação do caráter da mulher com quem se casara. Como pudera ser tão cego? Sabe o que mais me dói, Camila? Não é descobrir que você maltratou minha mãe. É perceber que nunca te conheci de verdade. Camila, vendo que sua máscara havia caído completamente, abandonou qualquer pretensão de inocência. O que você esperava, Rodrigo? Que eu fosse realmente feliz, vivendo com sua mãe caipira debaixo do mesmo teto? Que eu gostasse de ouvir aquelas histórias ridículas de Minas, aquele sotaque cafona? Cada palavra de Camila era como um véu sendo removido dos olhos de Rodrigo. O homem sempre tão seguro, tão confiante em seus negócios, agora se via confrontando a maior falha de julgamento de sua vida. Quero que você saia desta casa, disse finalmente, a voz baixa, mas firme. Hoje mesmo. Camila arregalou os olhos incrédula. Você não pode estar falando sério. Esta casa é tanto minha quanto sua. Esta casa foi comprada com o dinheiro da minha empresa, construída pela minha construtora. E não estou brincando. Quero você fora daqui até o final do dia. O rosto de Camila se contorceu numa máscara de fúria. Você vai se arrepender disso, Rodrigo. Vou te processar, vou pegar metade de tudo que é seu. Rodrigo sorriu, um sorriso triste. Faça o que quiser, Camila. Nenhum juiz no Brasil vai te dar razão quando souber como você tratou uma idosa indefesa. E tenho certeza de que as empregadas vão adorar testemunhar. Camila olhou ao redor, como um animal encurralado. Seu olhar pousou em Dona Aparecida, que permanecia sentada, observando a cena com uma mistura de alívio e tristeza. Isso não fica assim, sibilou, antes de sair batendo a porta. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo soluço contido de Dona Aparecida. Rodrigo se aproximou, ajoelhando-se diante da mãe, tomando suas mãos calejadas entre as suas. Me perdoa, mamãe. Por favor, me perdoa por não ter percebido, por não ter estado aqui para a senhora. Dona Aparecida sorriu entre as lágrimas, acariciando o rosto do filho. Não tenho nada para perdoar, meu filho. Você não sabia. Mas deveria saber, insistiu Rodrigo, a culpa evidente em seus olhos. Deveria ter prestado mais atenção, deveria ter percebido os sinais. O importante é que agora você sabe a verdade. E podemos recomeçar. Rodrigo assentiu, secando as próprias lágrimas. Sim, podemos recomeçar. E a primeira coisa que vamos fazer é buscar Faísca, hoje mesmo.
Naquela mesma tarde, enquanto Camila arrumava suas malas sob os olhares vigilantes de Josefa e Marlene, que não escondiam a satisfação, Rodrigo e Dona Aparecida foram ao canil buscar Faísca. O cachorrinho, ao ver Dona Aparecida, pulou em seus braços, latindo e abanando o rabo freneticamente, como se não acreditasse na própria sorte. "Olha só como ele te ama, mamãe", comentou Rodrigo, emocionado com a cena. "Ele foi meu salvador durante todos esses meses", respondeu Dona Aparecida, abraçando o pequeno animal contra o peito. "Nos salvamos mutuamente." Nas semanas que se seguiram, a mansão do Morumbi passou por uma transformação, não apenas física, com Rodrigo insistindo para que a mãe ocupasse a suíte principal, a mais confortável da casa, mas principalmente em sua atmosfera. A casa, antes tão fria e opressiva sob o reinado de Camila, agora se enchia de risos, de conversas, de afeto. Rodrigo reorganizou completamente sua agenda de trabalho, reduzindo drasticamente as viagens, delegando mais responsabilidades para poder passar mais tempo com a mãe. Faísca, agora oficialmente parte da família, tinha livre acesso a todos os cômodos da casa, inclusive à cama de Dona Aparecida, onde dormia todas as noites. Josefa e Marlene, aliviadas por não terem mais que testemunhar em silêncio os abusos contra a idosa, se desdobravam em gentilezas, preparando os pratos favoritos de Dona Aparecida, ajudando-a nos pequenos projetos que ela agora se sentia livre para iniciar, como o jardim de ervas nos fundos da casa. A casa em Ouro Preto não foi vendida. Em vez disso, tornou-se o destino de férias da família. 1 ou 2 vezes por mês, Rodrigo, Dona Aparecida e Faísca viajavam para a cidade histórica, onde a idosa podia revisitar seus lugares favoritos, mostrar ao filho as memórias de sua infância, reconectar-se com suas raízes. Em uma dessas viagens, sentados na varanda da casa colonial, observando o pôr do sol tingir de dourado as igrejas barrocas de Ouro Preto, Rodrigo fez uma confissão a: "Mãe, sabe, mamãe, passei tanto tempo correndo atrás de sucesso, de dinheiro, de reconhecimento, e no final quase perdi o que realmente importa." Dona Aparecida sorriu acariciando a mão do filho. "Nunca é tarde para enxergar o que realmente importa, meu filho. Nunca é tarde para voltar para casa." Faísca, deitado aos pés dos dois, levantou a cabeça como se concordasse, abanando o rabo preguiçosamente. "E você?" "Seu vira-lata esperto", brincou Rodrigo, coçando a barriga do cachorro. "Obrigado por ter cuidado da minha mãe quando eu não estava lá." Na volta a São Paulo, Rodrigo surpreendeu a mãe com outra novidade. Havia contratado um fisioterapeuta para ajudá-la com as dores no quadril e a artrite nas mãos. Aos poucos, com os cuidados adequados, Dona Aparecida foi recuperando sua mobilidade, sua energia, sua alegria de viver. 1 ano depois dos eventos que quase separaram mãe e filho para sempre, a mansão do Morumbi estava irreconhecível. As cortinas pesadas e escuras escolhidas por Camila haviam sido substituídas por tecidos leves e coloridos. Os móveis frios e impessoais deram lugar a peças mais aconchegantes, muitas delas trazidas da casa de Ouro Preto. As paredes, antes decoradas com obras de arte caras, mas sem significado, agora exibiam fotos da família, lembranças de viagens, pequenas recordações das raízes mineiras de Dona Aparecida. Em uma tarde ensolarada, enquanto Dona Aparecida regava suas ervas no jardim, Faísca ao seu lado como sempre, Rodrigo chegou em casa mais cedo do que o habitual. Trazia um buquê de flores silvestres, as favoritas da mãe. "Para que as flores, meu filho?" perguntou Dona Aparecida surpresa. "Para comemorar", respondeu ele sorrindo. "Hoje faz exatamente 1 ano que nos reencontramos de verdade. 1 ano desde que você teve a coragem de me contar a verdade, de me abrir os olhos." Dona Aparecida sorriu emocionada. Aquele ano havia sido de cura, de redescoberta, de reconexão. O caminho não fora fácil. Os traumas deixados por Camila não desapareceram da noite para o dia, e Rodrigo ainda lutava com a culpa por ter sido tão cego por tanto tempo. Mas juntos, com amor e paciência, eles estavam reconstruindo o laço que quase havia sido destruído. "Sabe o que aprendi nesse ano, mamãe?" disse Rodrigo, enquanto caminhavam juntos de volta para casa, Faísca correndo à frente. "Aprendi que sucesso de verdade não se mede por dinheiro no banco ou tamanho de empresa.
Se mede por quanta alegria você traz para as pessoas que ama. Dona Aparecida apertou a mão do filho, o coração transbordando de gratidão. A casa no Morumbi, antes uma prisão dourada, agora era verdadeiramente um lar. Um lar onde o amor, o respeito e a gratidão floresciam, como as ervas no jardim de Dona Aparecida. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Dona Aparecida e Rodrigo tenha tocado seus corações. Para continuar essa viagem emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à sua esquerda. Se esta narrativa sobre o amor incondicional entre mãe e filho emocionou vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Diariamente trazemos histórias únicas que exploram a complexidade das relações familiares e os valores que realmente importam na vida. Compartilhem nos comentários histórias de reconciliação e amor que vocês vivenciaram com suas próprias famílias. Afinal, nunca é tarde para um reencontro verdadeiro com quem amamos.